Fala meu segundo, tudo bom? Rafael aqui falando. Tô aqui no nosso livro 2, tá? Página 457 aí pra vocês. Vou falar aqui sobre isomeria, tá bom? Isomeria constitucional, porque temos duas, né? Isomeria constitucional e isomeria espacial, tá? Vou fazer um videozinho, aquele videozinho naquele esquema curtinho pra você, pra gente poder fechar esse negócio aqui. Primeira coisa, vou ser bem objetivo, tá? Pouco rodeio para esse vídeo fluir. Vou falar o que você precisa sacar disso aqui. Isomeria é quando você tem duas moléculas distintas, assim, duas substâncias diferentes. E essas substâncias, elas possuem a mesma fórmula molecular. Então, vou fazer uma fórmula molecular aqui para você relembrar. Ó, fiz um bastãozinho aqui em orgânica e você sabe que você tem um, dois, três, quatro átomos de carbono. Então, carbono 4 aqui. E aí, eu quero saber quantos hidrogênios eu tenho aqui. E aí, você vai saber que você aqui tem 3, 2, 2, 3. Então, são 3, 6, 8, 10. Então, a fórmula molecular desse composto, C4H10. Tá bom? Então, aí, fiz aí minha fórmula molecular, tá? Aí, eu vou vir aqui, ó. Vou te dar esse exemplo da glicose e da frutose, que são os açúcares aí, tá bom? Esses caras aqui eu posso dizer que eles são isômeros, né? Primeira coisa, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono na glicose. Hidrogênio eu vou ter 1, 2, ó, vou começar com isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o oxigênio eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual é a fórmula molecular da minha glicose? C6H12O6. Quando eu venho na frutose aqui, você vai contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono. Hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oxigênio. 1, 2, 3, 4. Contei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, esses caras aqui eles têm a mesma fórmula molecular, mas são substâncias diferentes. Ó, se você tiver bom em orgânica aí, você já vai pegar que isso daqui é um aldeído. Enquanto aqui eu só tenho função de álcool e cetona aqui, ó. Ó a cetona aqui, ó. Aqui eu também tenho álcool, tá vendo? Tá? Mas aqui, o que diferencia uma da outra? As funções orgânicas. Aqui eu tenho um aldeído, aqui eu tenho uma cetona. Tá bom? Eu tenho glicose e frutose, são açúcares diferentes. Tá bom? Isso aqui é uma isomeria. E aí a gente vai começar a classificar os tipos de isomeria, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó. Isomeria plana, tá bom? Que aí vai ser a minha isomeria, vou começar com isomeria de cadeia aqui para você. Olha só, eu vou fazer a primeira no papel e o restante a gente vai observando, tá? Para a parada ficar dinâmica, ó. 1, 2, 3, 4. Foi esse cara que eu fiz, tá? Fórmula molecular C4H10. Tá até aqui igual. Aí o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Aí eu vou contar os carbonos. 1, 2, 3, 4. Vou contar os hidrogênios. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 3. Não é isso? Aqui eu tenho outro carbono, ó. 1, 2, 3, 4, tá? E nesse aqui eu vou ter um hidrogênio. Então, ó, 3, 6, 9, 10. Pô, eu tenho a mesma fórmula molecular, mas o nome desse cara aqui é butano. E o nome desse cara aqui é metilpropano, né? Se você tiver bom em nomenclatura aí, você vai sacar que são compostos diferentes. São substâncias diferentes, né? Então eu tenho aqui, ó, metilpropano e butano, que foi o que fiz ali na folha, né? Você tem uma cadeia normal, essa é a normal, e essa aqui é uma ramificada. E ambos possuem a mesma fórmula molecular, C4H10. Tá vendo? Isso tinha aqui dizendo que aqui é C4H10 e aqui também. Então eu digo que isso aqui, eles são isômeros, mas eles são isômeros de cadeia. Eles têm a mesma fórmula molecular, mas as cadeias são diferentes. Tem uma cadeia normal e uma cadeia ramificada, né? Um outro tipo de isomeria de cadeia, né? Você pode ter uma cadeia aberta e uma cadeia fechada.
mas todos vão ter a mesma fórmula molecular, você pode sair contando carbono, tá bom? Então, minha primeira isomeria plana aí, isomeria de cadeia. Ou a cadeia ela pode ser normal, ela pode ser ramificada, mas tem que ter o mesmo número de fórmula molecular ali, tá? A fórmula molecular tem que ser a mesma, tá? Perdão. Outro tipo de isomeria de cadeia é cadeia aberta e cadeia fechada. Né? E quando você vai contar os carbonos e hidrogênios aqui, você vai ver que vai bater a mesma quantidade. Então a fórmula molecular é C4H8, tanto para esse quanto para esse. Tá? Então isomeria de cadeia eu sei que pode ser aberta, normal ramificada, aberta ou fechada. Também posso ter isomeria de posição. Né? O que é isomeria de posição? Né? Aí o que pode mudar de posição na minha cadeia? Na minha cadeia pode mudar de posição a função, a insaturação, tá bom? E a ramificação. Tá? Esses três caras aqui, eles podem mudar de posição. E aí entra a minha isomeria de posição. Então aqui, ó, no meu primeiro exemplo, você tem um álcool no carbono 1 e você tem um álcool no carbono 2. E quando você vai contar carbono, hidrogênio e oxigênio, você vai ver que nos dois casos você vai ter a mesma quantidade. Então eles são isômeros de posição, tá? Possuem a mesma função, só que em lugares diferentes. Então aqui o meu álcool está no carbono 1, enquanto embaixo o meu álcool está no carbono 2, tá bom? E nos dois casos você tem C3H8O1, tá bom? Embaixo aqui eu posso ter a minha insaturação. Ó, já falei da função, vou falar da insaturação. A insaturação ela pode mudar de lugar. A insaturação é a sua dupla ligação. Né? Então, ó, você tendo aqui, eu vou escrever ele aqui, porque eu acho que pode ficar meio confuso ali para você. Ó, ele está fazendo um butano ali, tá? Na verdade, ele vai fazer um buteno, né? Então, o primeiro aqui, ó, a insaturação vai estar no meu carbono 1, e no meu segundo, ele vai estar no meu carbono 2, tá? Vai estar no meu carbono 2. Ou seja, eu mudei a isomeria de lugar, eu mudei a insaturação de lugar, né? Ela estava no carbono 1 e ela passou a estar no carbono 2. O nome desse cara aqui, but1-eno. E o nome desse cara aqui, but2-eno. Troquei a insaturação de lugar. Vou fazer da função lá que fiz, porque acho que assim pode ficar mais simples para você enxergar, né? Ele tinha feito um álcool, né? Então aqui ele botou um OH aqui, e aí eu sei que esse OH ele tá no carbono 1, tá vendo? 2, 3. Então esse cara aqui vai ser propan-1-ol. Né? E aí ele botou o outro aqui, ó. Aí ficou propan-2-ol, né? Ele mudou a função de lugar, tá? Mas a fórmula molecular será a mesma, tá bom? Então tem o propan-1-ol e embaixo 2-ol. Né? Com o nome você vê, mas visualmente você também consegue enxergar, né? Alguma dúvida aí que às vezes a galera tem que acha que essa pontinha aqui é um carbono, e não é. Se não tiver nada, beleza, eu estou dizendo que é um carbono. Agora, se tiver um elemento aqui na ponta, então é esse carbono se ligando a esse oxigênio, tá? Então aqui eu tenho isomeria de função, de posição, perdão. E aqui eu tenho de posição também. Só que aqui, o que eu estou observando é a localização da função. E aqui eu estou localizando a posição da insaturação. Né? E por último, eu posso ter o da minha ramificação. Né? Então, o seu livro, ele pega aqui, ó, o pentano. Né? O pentano, aí ele coloca uma ramificação no 2 aí. Depois ele pega um outro pentano e coloca a ramificação no 3. E aí, quando você vai fazer a nomenclatura, como eu já sei que é um pentano, é pentano. E aí eu sei que eu tenho uma ramificação no carbono 2, então vai ser 2-metilpentano. Enquanto aqui eu vou ter 1, 2, 3, eu vou ter 3-metilpentano. Então, quando eu falo de isomeria de posição, eu estou falando que a função pode mudar de posição, a insaturação pode mudar de posição, tá? E a minha ramificação também, ela pode estar mudando aí de posição. Então, já falamos de duas aí. Isomeria de cadeia, né? Que são aqueles caras que possuem a mesma fórmula molecular, mas a cadeia é diferente, então a cadeia pode ser normal ramificada, assim como pode ser aberta e fechada. Tá? Posso ter uma isomeria de posição, onde a função vai estar em posições diferentes, a insaturação pode estar em posições diferentes e a ramificação também. Tá? Virando a página aqui, eu tenho a minha isomeria de compensação, ou metameria, tá? Que é o quê? É onde o meu heteroátomo ele vai mudar de lugar. Tá? E aí aqui eu vou ter o meu éter
né, e o meu éster, tá? Eles vão mudar de lugar ali, né? Então aqui no meu éter, aqui, ó, você pode observar que à esquerda do meu oxigênio eu tenho só esse cara aqui, ó, um carboninho com 3 hidrogênios ali. E do outro lado aqui eu já tenho 3, né? Então quando eu vou dar um nome para esse cara aqui, primeiro eu dou o nome do menor, né? Eu vou usar o prefixo met para ele, e como ele é um éter, é metox. E aí, o maior lado, eu dou o nome do hidrocarboneto normal, né? 3 carbonos ali, ele vai ser um propano. Então ele é um metoxpropano. Fórmula molecular C4H10O. Depois você conta aí, faz um pause, dá uma contada, tá? E aí, quando eu mudo esse heteroátomo de lugar, agora eu passo a ter, ó, 2 átomos de carbono, com seus hidrogênios aqui do lado esquerdo, e 2 átomos de carbono com seus hidrogênios ao direito, né? E quando eu vou dar aqui o nome, primeiro eu dou o nome do menor, mas como é o mesmo tamanho, então prefixo para et, para 2 et, né? Etox, né? E agora o nome do hidrocarboneto normal, etano. Fórmula molecular C4H10O, tá? Então esses caras aqui, eles são isômeros de compensação, né? O heteroátomo, ele mudou de lugar. Heteroátomo é aquele átomo diferente do carbono no meio da cadeia. Então o oxigênio, geralmente, ele está como um heteroátomo aí, tá? Para você, ele geralmente vai ser o cara que vai estar ali no meio da cadeia, tá? Outro tipo de compensação que eu posso ter vai ser no éster, né? Onde eu vou pegar aqui, ó, esse cara aqui da carbonila, vou dar o nome dele, né? E o finalzinho é o ato, né? Então, 1, 2, prefixo para 2, et. Ligação é simples, an. E você bota o ato no final. Então, vai ser o etanoato. E aí, depois você dá o nome desse cara aqui, ó, etila. Aí, agora eu vou fazer, ó, um outro cara aqui, ó. Vou pegar o nome da carbonila. 3 carbonos prop, só ligação simples an. E aí é o ato para carbonila, né? Propanoato. E aqui, um carbono só vai virar metila. O que eu fiz? Eu mudei, ó, o oxigênio, tá vendo? Não é que eu tenha mudado ele, eu mudei a quantidade de carbono que tinha, ó, dos lados, tá vendo? Só que a fórmula molecular é a mesma, mas eu tenho elementos diferentes. Em cima eu tenho o etanoato de etila e embaixo eu tenho o propanoato de metila. E eu vou considerar o oxigênio heteroátomo porque ele está entre 2 carbonos. Só que eu estou mudando a quantidade de carbonos aqui dos lados, ó. Assim como fiz aqui. Aqui eu tinha 1 carbono, aqui eu tinha 3. Agora eu passo T2 e passo T2. Tá vendo? Mexi nisso, né? No éter, né? Isso aqui é o éter. Esse cara aqui, que é o éster, eu também mudei a quantidade de carbono, né? Então eu tenho aí uma isomeria de compensação, tá bom? Metameria, tá? Quando eu mudo o heteroátomo de lugar ali e eu tenho elementos com a mesma fórmula molecular. Sempre terá que ter a mesma fórmula molecular, tá bom? Posso ter a minha isomeria funcional, né? Ou de função. E aí eu vou ter funções diferentes, mas com a mesma fórmula molecular. Tá? Por isso que vai ser isomeria de função. Então, primeiro aqui em cima eu tenho um álcool. Tá? Aqui eu tenho um éter. Tá? E aí, quando eu vou contar a quantidade de elementos, vai ser C3H8O. Tá? Nos dois casos. Então, esses caras são isômeros. Mas qual a diferença entre eles aqui? A diferença entre eles aqui é o tipo da função. Então, isso aqui é um álcool. Isso aqui é um éter. Tá? Outro tipo de isomeria de função aqui, ó. Eu tenho aqui um aldeído, eu tenho aqui uma cetona, tá bom? Aqui embaixo eu vou ter um ácido carboxílico, ele tá aqui, ó, já o ácido carboxílico, e aqui eu vou ter um éster, tá? O nomezinho tá aqui, ó, éster. Vimos o éster aqui em cima, tá? Vimos um éter aqui em cima também, né? Eu falei de álcool na página anterior e também mostrei um aldeído, né? Quando a gente foi falar ali da glicose. Então, estou tentando mostrar todas as funções direitinho, que é bom que você já dá uma relembrada, tá bom? Quanto aos aromáticos, fica tranquilo, tá? Mas você pode ter aí um fenol, um éter aromático, né? Um álcool aromático, tá bom? Mas fica tranquilo quanto a eles, tá? O que você tem que pensar é o seguinte: todos vão ter a mesma quantidade de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. A fórmula molecular vai ser a mesma. Só que aí, se você identificando a função orgânica, pô, vai ser tranquilo, né? Se você souber, você for bom em função orgânica, só de reconhecer, não precisa nem dar um nome, né? A não ser que a questão peça, né? Mas é uma base que você tem que ter também. Se você chegou até aqui comigo nesse vídeo, você tem essa base de nomenclatura. Mas se for só reconhecer, moleza,
tá bom? E aí eu vou ter essa isomeria dinâmica, tá? O que é isomeria dinâmica, né? Você vai ter os isômeros ali com funções diferentes, só que aqui a questão vai ser que essa função diferente ela vai ser formada por um processo meio que de ressonância, porque a dupla ela vai ficar mudando de lugar. Então, ó, repara, aqui, deixa eu escrever isso aqui, acho que pode ser melhor para você ver aqui, ó. O que vai acontecer é isso aqui, ó. Vou fazer exatamente como o livro fez, para você enxergar. Ele bota um álcool aqui, tá? Então aqui eu tenho um enol, né? Um enol é um álcool ligado a um carbono que tem uma dupla. Isso a gente chama de enol, tá bom? Então eu tenho esse meu enol aqui, que é um álcool, tá? E o que vai acontecer? Faltou um hidrogênio aqui, ó. Pelo amor de Deus. O que vai acontecer? Essa dupla ela vai subir. Então eu vou escrever ele aqui. Ó. Essa dupla sobe, então a dupla subiu. E esse hidrogênio, ele desce para o lugar da dupla. Então, aqui, ó, eu tinha 2 hidrogênios. Como esse desce, aqui passam a ter 3, né? E é um processo dinâmico, né? É um processo que vai ficar reversível isso aqui, né? Então, a dupla sobe, hidrogênio desce, beleza. A dupla desce, hidrogênio sobe, aí forma isso aqui, né? Então, aqui eu vou ter um enol, que é um álcool, né? E eu vou ter a formação de um aldeído, né? Por quê? Porque eu vou ter aqui, partindo de um enol, tá? Então isso aqui é uma isomeria dinâmica, porque esse processo ele vai ficar acontecendo o tempo todo, simultaneamente. Um outro tipo de isomeria dinâmica vai ser o de baixo, onde você tem, ó, sempre a dupla aqui com oxigênio, né, que vai sofrer nesse processo de ressonância, tá? Então a minha dupla vai subir e esse hidrogênio vai descer, né? Eu tenho aqui o meu enol, ó. Tá? Quando essa dupla subir, eu passo a ter uma cetona, tá? E aí, quando ela voltar, eu volto para o meu enol, né? Ah, mas qual é a diferença, então? Por que eu tenho uma cetona e aqui eu tenho um aldeído? Vou mostrar para você aqui na prática, ó. Porque aqui embaixo, a diferença vai ser entre esse cara e esse aqui, ó. A cetona, ela só pode ser formada no meio da cadeia. Não tem cetona na extremidade. Então, esse cara aqui, ele tem um carbono a mais, tá vendo? Teria que ter uma outra ligação aqui, um carbono. Então, quando a dupla subir que o hidrogênio descer, ele vai formar isso aqui, ó. Esse hidrogênio aqui, deixa eu pegar uma borracha aqui. Ele vai ficar para cá, ó. Ali ele tá certo se eu tivesse colocado ele aqui do ladinho, mas aqui é para você visualizar o que é um aldeído, tá? Depois você procura aí na internet ou no seu próprio livro, aldeído. Vai ver que ele vai te dar essa função, né? Como só tem um hidrogênio aqui, ó, ele vai virar um aldeído, não tem jeito. Agora, quando tem esse cara aqui, a dupla sobe, vou fazer já em bastão pra você ver, ó. A dupla tava aqui, ó. A dupla ela vem para cá e o oxigênio fica. Cara, isso aqui é uma cetona. Porque ela tá no meio, tá vendo? O oxigênio tá no meio. Se ele tivesse na extremidade, ele ia virar um aldeído. Mas como ele tá no centro ali, ó, vai virar uma cetona quando o hidrogênio descer, tá bom? Então aqui, isomeria dinâmica é quando você tem um enol se transformando em aldeído ou um enol se transformando em uma cetona, tá bom? E aqui embaixo ele fala quem vai estar em excesso ali, né? O equilíbrio do aldeído, o aldeído se apresenta em maior quantidade no equilíbrio. Então você sempre vai ter mais aldeído do que o enol, né? E aqui embaixo a cetona se apresenta em maior quantidade do que o enol, né? Nesse fluxo, né? Nesse processo dinâmico aí de tautomeria, né? Processo dinâmico de isomeria, tá bom? Você sempre vai ter mais aldeído ou cetona do que enol, mas não importa, eu sempre vou estar formando de enol para cetona e de cetona para enol, tá bom? E de enol para aldeído e de aldeído para enol. Mas, de novo, né? O que é isomeria, Rafael? Vamos fazer uma revisãozinha muito rápida aqui. Isomeria é quando você tem aquele composto que ele tem a mesma fórmula molecular, mas ele tem alguma coisa diferente. Então, a primeira isomeria é de cadeia. Ele pegou 2 caras aqui que têm a mesma fórmula molecular, só que um é uma cadeia normal, a outra é ramificada. Esse cara aqui, ambos os casos, eles têm a mesma fórmula molecular, só que uma é cadeia aberta, a outra é fechada. Então, ou seja, eu tenho cadeias diferentes aqui, tem uma isomeria de cadeia. Quando eu falo de isomeria de posição, eu sei que 3 coisas aqui podem mudar de posição, né? A minha função, a minha insaturação, né? E a minha ramificação, né? Então, de novo aqui, depois você dá um pause aí, ó, e coloca aí, ó. Quando eu falo de isomeria de posição, pode ser função, insaturação e ramificação, tá bom?
E aqui eu vou ter a minha isomeria de compensação, onde eu vou ter o meu heteroátomo mudando de lugar. Tá? Ele mudou de lugar, eu vou ter os nomes dos compostos serão diferentes, mas a fórmula molecular sempre é a mesma. Por quê? Porque são isômeros. Para cada ser isômero, ele tem que ter a mesma fórmula molecular, tá bom? E aqui eu tenho um outro exemplo aqui, né, onde eu tenho meu heteroátomo aqui mudando de lugar, logo tendo nomenclaturas diferentes, pois são compostos diferentes, tá bom? Outro tipo de isomeria é a funcional, onde eu vou ter mesmo número de a mesma fórmula molecular, mas funções diferentes, tá? Mesma fórmula molecular, funções orgânicas diferentes. E aí eu vou ter a minha dinâmica aqui, que é quando eu tenho um enol, esse enol ele se transforma em um aldeído. Tá? E aí o aldeído se transforma em enol e ele fica nesse processo cíclico. Por isso que a minha setinha tem dois sentidos, tá vendo? Ela tá tanto para a direita, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Porque é um processo que vai ficar acontecendo simultaneamente. Ele fala que quem está em maior, né? No equilíbrio aqui, quem se apresenta em maior quantidade é o aldeído, enquanto embaixo é a cetona. Mas o processo ele é cíclico, né? Um forma o outro, tá bom? Então fechamos aqui nossa aula de isomeria constitucional, tá? Um grande abraço, tamo junto, façam os exercícios e é isso.